Bom dia, a paz do Senhor nos lares de todos vocês, meus irmãos abençoados. Vamos novamente aqui falar sobre a palavra do Senhor, que é muito importante para nossas vidas diariamente. E peço a vocês para compartilhar esse vídeo, darem um like, se inscreverem no meu canal e compartilhar também essa mensagem para outras pessoas que precisam. E não se esqueça, ative o sininho de notificações que embaixo no cabeçalho para poder o YouTube entender que vocês querem assistir os vídeos que chegam para vocês novos todos os dias, diariamente, E hoje nós vamos falar aqui no livro de Efésios, capítulo 6, a respeito das armaduras de Deus, no versículo do 10 até o 20. Leiamos, por favor. Nós demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais firmes, tendo cingido os vossos lombos, com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em tempo todo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança. Portanto, todos os santos. Por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então, meus queridos irmãos, e inscritos, aqui deixou bem claro no livro de Efésios que nós temos que nos revestirmos das armaduras espirituais de Deus. Ou seja, devemos estar firmes na palavra do Senhor diariamente. Devemos buscar o Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Porque Deus nos deixou bem claro que nós não temos uma luta nem contra a carne, nem contra sangue, mas sim com hostes espirituais, ou seja, entidades, potestades. Hostes espirituais significa coisas que não podemos ver, que são os espíritos imundos, infelizmente, entidades malignas, que o diabo e Satanás coloca no mundo para poder arrebatar, ou seja, destruir muitas pessoas que não estão na presença de Deus e também para tentar contra nossas vidas. Mas nós devemos estar preparados espiritualmente falando, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, contra o físico, mas contra o espiritual, aquilo que a gente não pode ver com os olhos físicos. São criaturas espirituais, entidades malignas. Então a luta é muito grande, é uma guerra espiritual muito grande e nós devemos pedir forças, nos revestirmos da armadura de Deus, do capacete da salvação, que Deus nos dá. Isto se dá de forma espiritual, para que Deus nos encoraje, nos fortaleça para lutar contra as tentações do mal, contra o mal que nos cerca diariamente. Somente oração e jejum. Todas as vezes que vocês forem na sexta-feira de libertação nas suas igrejas, vocês devem ir em jejum, porque tem muitas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Isso é muito importante. Por quê? O lado espiritual é um lado que as pessoas geralmente não conhecem, porque é um lado muito mais específico, ou seja, muito mais difícil do ser humano entender, porque ele não está vendo, ele apenas sente. E o que acontece? Somente Deus para nos defender de todo esse mal espiritual. Porque Deus ele tem todo o poder para nos guardar, nos abençoar, nos proteger das hostes espirituais, entidades malignas que nos cercam para destruir nossas vidas. Mas Deus, ele está o tempo inteiro nos protegendo. Basta que nós o clamemos, basta que nós oremos o tempo inteiro,
ou seja, diariamente. Leiamos também a palavra de Deus, a Bíblia, que é muito importante para buscarmos conhecimento e sabedoria da sua palavra, porque aqui neste livro sagrado contém todos os mandamentos e princípios que Deus nos deixou. E aqui deixa bem claro, cada coisa nós devemos fazer. E também o que nós não devemos estar fazendo, que é seguir esse mundo aí fora, que infelizmente não há nada de bom a oferecer. Apenas momentos de prazeres da carne, porque quem ama a carne, quem faz a vontade da carne, não agrada ao nosso Deus Criador. Quem é amigo dos prazeres mundanos não é amigo de Deus. Na Bíblia já deixa bem claro isso no texto. Então nós devemos observar muito claramente este mandamento do Senhor. Sejamos amigos de Jesus. Deixemos as práticas mundanas, sejamos separados desse mundo para que possamos agradar a Deus. Porque dessa forma seremos muito abençoados. Porque Deus, Ele muda a nossa vida em todos os sentidos. Nós somos muito mais felizes, muito mais preenchidos em todas as áreas quando adoramos a um Deus vivo. Não é um Deus que aí fora muitas pessoas adoram, que são imagens. Imagens não agradam a Deus. Deus é somente um. É o nosso Criador, Jesus. Então nós temos que adorá-lo, temos que nos manter firmes na sua palavra, observar os seus mandamentos e acatá-los em nossa vida diariamente, porque sem isso nós não teremos sucesso. Nós teremos apenas momentos de felicidade. Mas com Deus em sua vida, com a presença do Senhor em suas vidas, vocês terão felicidade eterna, felicidade constante. É claro que problemas vocês sempre terão dificuldades, né? Todos nós teremos, porque vivemos num mundo que infelizmente o inimigo, Satanás e seus demônios, né, estão aí para tentar-nos, para tentar destruir as nossas vidas. Mas cabe a nós observarmos os mandamentos do Senhor e seguirmos as suas ordens. Porque Deus é um Deus que muda condições. Ele muda toda a situação da sua vida. Se você precisa de uma cura, Ele te dá a cura. Se você precisa de ajuda espiritual, Ele te dá. Se você precisa de felicidade no seu casamento, Deus também te dá. Ele abençoa toda a sua vida por um todo. Então não peça ao homem ajuda, peça a Deus, porque Deus sim, Ele pode te ajudar por inteiro e sem te cobrar nada, sem interesse de nada. A única coisa que Deus requer de nós é que obedeçamos a sua palavra e os seus mandamentos, que Ele deixou bem claro aqui na Bíblia. Então, vamos ter isso na nossa mente. Não estamos lutando contra um ser físico, mas sim com hostes espirituais, entidades malignas, entidades que são capazes de destruir vidas. Mas contra essas entidades, somente Deus, nosso poderoso Deus, pode lutar, pode nos defender, nos proteger. Então façamos a sua vontade, adoremos ao Senhor em todos os momentos de nossa vida, continuemos nessa caminhada espiritual, pedindo a Deus força, orientação, pedindo a Deus para nos ajudar em todos os momentos de nossa vida. E dessa forma, nós teremos uma vida ricamente abençoada. E agora peço a vocês, em reverência a Deus, encurvarem suas cabeças para fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos todos que têm nos ofendido. Mas não nos deixes cair em tentação, livrando-nos do mal, pois teu é as honras, o poder e todas as glórias. Amém. Então vamos observar os mandamentos do Senhor diariamente, meus irmãos. A oração é a chave da felicidade, do sucesso. Vamos fazer diariamente orações por nós, pelos nossos descendentes, pelos nossos irmãos que estão precisando, por todos em geral, porque todas as pessoas precisam da ajuda de Deus. Todos os dias de nossa vida devemos buscar a presença do Senhor, devemos orar, devemos jejuar, devemos também ajudar ao nosso próximo que precisa de ajuda, ou seja, material, ou seja, espiritual, não importa. Independente de que pessoa seja, não importa também,
Porque Jesus, quando veio aqui na Terra, ele não fez acepção de pessoas. Ele ajudou a todos, sem escolher ninguém. Então vamos seguir o grande exemplo do Mestre Jesus Cristo e nos prepararmos todos os dias de nossa vida para a volta do Messias, porque está próximo, não demora. Os sinais estão aí pelo mundo. Tudo que vocês podem imaginar de ruim está acontecendo. Está acontecendo coisas que jamais aconteceram antes. Então isso são sinais e revelações de Deus para a nossa vida. Deus está mostrando sinais através da natureza, através dos canais de comunicação, nós estamos enxergando. Então, vamos ter a sabedoria que Deus nos deu, vamos usar nosso conhecimento, nossa sabedoria, vinda do Senhor Jesus, para estarmos atentos, para estarmos firmes na fé. Não fraquejemos, vamos estar vigilantes, não deixemos brechas para Satanás fazer festa. Porque o único que pode nos proteger do diabo é somente Deus, nosso Criador. Mais uma vez agradeço vocês, a presença de vocês no meu canal e peço a Deus em orações todos os dias por vocês, pela vida de vocês. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e seus projetos. Fiquem com Deus e não se esqueçam, não se afastem da presença do Senhor. Porque somente Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pode salvar nossas almas. Fiquem com Jesus, que Deus abençoe seu dia.